Bom, muitas pessoas me pedem pra comentar sobre como eu larguei o ateísmo. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me perguntam no canal, na verdade, desde que eu criei essa bosta e comecei a dar pataco sobre política. De lá pra cá eu tenho feito vários vídeos com o mesmo núcleo argumentativo, né? O vídeo falando exatamente a mesma coisa que eu vou falar nesse. Mas talvez aqueles vídeos, pela época que eu fiz, pelos canais que eu upei, sempre foram nos canais secundários, não tenham atingido o reconhecimento que eles merecem e tal, e a ouvidoria, na realidade, o público que eles merecem. Então, pra tentar um pouco mudar esse paradigma dos meus vídeos caírem totalmente no esquecimento sobre ateísmo, eu vou trazer na temporada 2017, agora, nesse exato momento, a história de por que eu larguei o ateísmo. Bom, tem dois motivos que me influenciaram muito na época que eu era um ateu militante, na época que eu... Deixa eu ver, tá gravando. Na época que eu era um ateu militante, na época que eu fazia esse tipo de coisa, duas coisas me ajudaram muito a largar o ateísmo. A primeira delas é externa, eu só vou trazer pra esse vídeo porque realmente ajudou. Bom, essa segunda coisa foi, com certeza, conhecer outras religiões, conhecer outras egrégoras, estudar um pouco. Eu estudei ocultismo há bastante tempo, pra quem sabe, fui da Umbanda. E esses estudos, e mais do que os estudos, as experimentações dos rituais dessas egrégoras, me fizeram experimentar, ou seja, ver, ou seja, sentir, palpar toda essa espiritualidade, né? Chegou um momento em que na minha frente eu sentia as energias fluindo, eu sentia todas aquelas coisas, eu sabia, eu tinha a convicção de que tudo aquilo era real, ou seja, me convenceu pela experimentação, tal como, né, me mostra que eu acredito, deixe-me ver suas chagas, né, como acontece na Bíblia. Então foi isso, eu tive que ver para crer, né? Fui bem São Tomé. Houve uma segunda vertente que foi o estudo de filosofia e de sociologia, e é essa o tópico frasal do vídeo de hoje. Bom, eu elaborei um pequeno roteiro aqui sobre Deus e, enfim, vou estar passando para vocês esse roteiro. A grande questão é que muitas pessoas, muitos ateuzinhos, e inclusive eu, tentam provar a não existência de Deus. Ou mais do que isso, né? Na verdade, alguns filósofos, como Nietzsche, já faziam isso há muito tempo atrás. Essa tentativa falha de comprovar que Deus não existe. Com o tempo dos estudos de filosofia, eu fui percebendo que quando você afirma que Deus não existe, ou tenta provar que ele não existe, o que você faz, na verdade, é um efeito reverso, porque você está comprovando a existência de Deus. Nesse momento você deve estar falando, Rafão, como assim? A partir do momento que eu nego Deus, eu provo a existência dele. Eu vou explicar isso para vocês nesse exato momento. Se a gente seguir uma filosofia de Descartes, né, a única coisa que você pode considerar verdadeira é o pensamento. Só o pensamento é verdadeiro. Ou seja, todo e qualquer pensamento comprova a existência de algo palpável. Então, na verdade, a partir do momento que você tem uma dúvida sobre a existência de algo, o seu pensar, no momento em que você duvida, ou no momento que você levanta essa hipótese de dúvida, o seu pensar imediatamente comprova a existência disso que você está imaginando. Vamos lá. Se o pensamento prova a existência, a gente pode dizer que a ideia da existência de Deus é verdadeira pela nossa própria razão. Porque a ideia não pode ter surgido de nada, se a gente levar em conta que para a filosofia também o nada cria. Como essa ideia não surgiu de nada e eu penso nessa ideia, eu estou na verdade comprovando a existência. Eu não posso pensar em algo que não existe. Da onde eu tiraria artifícios para pensar em algo que não existe? Na verdade, a gente pode questionar a existência de tudo, porque o homem é cético por natureza. Mas quando a gente questiona a existência de algo, a gente está querendo realmente afirmar um pensamento que já existe. O pensamento comprova a existência. Como você pode querer comprovar que algo não existe à medida em que você pensa nele? A partir do momento que você pensa em Deus, você já comprova a existência do mesmo, porque como você poderia pensar em algo que não existe? Quando eu lancei esse argumento há um tempo atrás no meu canal secundário, teve até uma certa visibilidade, uns 600 views, vamos dizer assim, e alguns ateus apareceram. E eu achei engraçado que o tópico argumentativo dos ateus era, então eu vou pensar no unicórnio, eu vou pensar no dragão, e agora ele existe. Bom, cara, realmente, esse seu argumento é interessante, mas observe que quando você pensa em um dragão, em um unicórnio, ou até mesmo num Saci Pererê, você usa materiais sólidos, materiais que existem. O Saci Pererê é o garoto negro com uma perna a menos. Pode existir um cara negro com uma perna a menos. Um dragão, por exemplo, é um ser mitológico que em determinada altura foi desenhado, foi pensado, foi pautado com artifícios sólidos, né? Então ele tem lá determinada parte dele é tal como uma serpente, determinada parte dele é tal como isso. Então eles extraem de coisas já existentes, né, de algo que já existe. Então a partir do momento que você pensa no dragão, boom, você comprova que na realidade esse dragão é
totalmente montado ou totalmente moldado em fatos que já existem, cara, né? Por exemplo, o fogo que ele gospe. Você sabe que o fogo existe, você simplesmente colocou o fogo na boca desse dragão. É a pele do dragão escamada. De onde isso saiu? Você já tinha esse mesmo tipo de tecido, esse mesmo tipo de pele nos lagartos, por exemplo. Então você simplesmente pegou algo que existe e colocou uma característica mitológica nele. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha visão cristã, cara. Foge um pouco desse tema filosófico. A filosofia desse vídeo acaba... Deus é sentido pelo coração e não pela razão, como dizia Pascal. Muitas pessoas falam que Tomé era o homem do contra da Bíblia, como eu já citei vocês, o cara que só acredita vendo. E que na realidade ele foi o babacão da Bíblia no momento que ele disse, eu vou ler aqui: se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão ao seu lado, eu não acreditarei. Bom, muitas pessoas condenam Tomé por acharem que na verdade ele estava duvidando da presença de Deus no meio. Só que na realidade eles esquecem que no decorrer desse mesmo texto, Tomé afirma: meu Senhor e meu Deus. Ou seja, desde o momento ele já acreditava. Esse, na verdade, quando Tomé diz meu Senhor e meu Deus, é o momento do reconhecimento. Muito mais do que tocar, ou ver, ou ter alguma comprovação da existência, é ele sentir a presença de Deus na figura de Jesus. Para você poder acreditar em Deus e acreditar fiamente em Deus, é necessário passar pela experiência. É necessário a experimentação. Porque é impossível você acreditar ou ter essa fé por algo que não se tem uma relação. Eu posso até levar Deus como um amuleto para mim, mas é a experiência que vai o tornar um ser existente, real e constante na minha vida. São João, na verdade, um cara que eu gosto muito de ler. Eu acho engraçado que o pessoal católico se retém ou gosta muito de ler outros tipos de texto e acabam esquecendo de São João. E São João diz uma coisa muito interessante. São João diz que Deus é amor. E é só no amor e com o amor que eu posso compreender a totalidade de Deus na minha vida. Eu acho que esse debate sobre a existência ou não existência, embora esse argumento do pensar seja bem efetivo e justifique talvez a existência de Deus, ou não, porque é um argumento muito refutável que não chegaremos a lugar nenhum se iniciarmos uma discussão acerca disso. Mas a grande questão da existência de Deus é a experiência, é o lado sensitivo, é o amor. Só no amor existe Deus. Pascal nos diz, quando ele continua seus textos sobre a existência de Deus, que ele dá 4 possibilidades. São essas 4 que eu quero usar para concluir o vídeo de hoje, porque eu acho que se adaptam ao mundo recente, são bem recentes. As 4 possibilidades são as seguintes: a gente acredita na existência de Deus, ele existindo a gente está certo e ganha a vida eterna. A gente acredita piamente na existência de Deus, e se ele não existir, a gente praticamente não perde nada. Agora, a terceira possibilidade, eu acho que é a que os ateus vivem, é a possibilidade da gente não acreditar e ele realmente não existir. A gente não perde e não ganha nada. Agora, a quarta possibilidade, no caso, a maior, a gente não acredita na existência de Deus, ele existe e a gente praticamente perde tudo que poderia ganhar. Na dúvida, meu amigo, é melhor crer do que não crer. É melhor deixar esse índice revolucionário de meu Deus, Deus não existe, e se dar a possibilidade de aceitar e ter essa experimentação, porque é algo que vai existir a partir do momento que você abrir os braços e falar Deus me abrace. Eu acredito que esse momento da experiência acontece com todos num processo de ascese, quando você realmente está pronto para sentir Deus. E as pessoas não estão prontas. A maioria das vezes que você vai encontrar alguém pronto, que se converte, é porque largou as drogas, é porque estava no enterro da mãe, etc. Então essa questão da existência você tem que aceitar e você tem que querer ter essa experiência. Então é melhor você querer ter e ter a certeza que existe, e você ganharia tudo, cara. O paraíso, a vida eterna, do que você não acreditar por birrinha e perder tudo que você poderia ganhar. Na dúvida, é melhor crer do que não crer.